Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Muita gente adorou o vídeo do Mikhail Tal jogando contra a defesa siciliana e a gente vai ver então mais uma partida mágica aqui entre Mikhail Tal, Mago de Riga, e Svetozar Gligoric. Partida que aconteceu no Alekhine Memorial em 1963 e a gente tem aqui Mikhail Tal abrindo com o peão do rei E4, C5 a siciliana, cavalo vem para F3, D6. E aqui D4 abrindo a siciliana, peão toma, cavalo ataca o peão, cavalo defende. E aqui, claro, seguindo aqui a nossa sequência de Mikhail Tal contra Najdorf, né? A variante Najdorf da defesa siciliana. Rafa, eu não entendo o nome de abertura, o que eu faço? Fique tranquilo, primeira coisa, ninguém precisa saber nome de abertura, tá bom? Pra curtir uma partida, pra, enfim, assistir uma partida. Agora, se você quer realmente melhorar no xadrez, aprender e tudo mais, aí vale a pena conhecer alguns nomes, né? Começar a se informar e tudo mais. O aplicativo XB Pro pode te ajudar também, tá bom? xbpro.com.br. Mas você também pode ver vídeos na internet, você também pode... ir procurando aí, se informando, tá bom? E quando você precisar aí de uma maneira organizada mesmo, estruturada para crescer no jogo, vai lá no aplicativo. A6 foi jogado pelo Gligoric, defesa a variante Najdorf, e a gente vem aqui agora com o lance Bispo G5, a variante ardida. E6 e, claro, a gente tá interessado nessa variante com F4 e Dama em F3, que é bem ardida. Bispo E7 foi jogado, Dama em F3, jogado aqui pelo Mago. E Dama C7, né? Comentei recentemente aqui sobre essa variante, algumas vezes que eu jogo também. Muito nessa posição eu sempre jogo Bispo D3, não foi o lance jogado pelo Mago de Riga. E aqui depois de B5 trago a torre, e depois de Bispo B7, cavalo D5, logo mais eu mostro mais duas partidas aqui com essa variante pra vocês, tá bom? Nesse vídeo mesmo, daqui a pouquinho. A partida seguiu aqui com G4, mais uma variante interessante aqui nessa combinação de Bispo G5, F4 e Dama F3, é esse ataque direto com G4. A partida seguiu com B5, o Gligoric já começa ataques aqui na ala da dama, e agora Bispo por F6 jogado pelo Tal, dando a casa de G5 para o peão. Cavalo por F6 foi jogado, G5, cavalo atacado volta e agora A3. Vejam que é importante também cuidar desse avanço que está acontecendo, desse ataque aqui do Gligoric. A partida seguiu com Bispo B7 e agora Bispo H3. O que o Mikhail Tal tá querendo com esse lance aqui? É isso mesmo, ele já tá pensando em sacrificar peça, né? Esse é o Mikhail Tal, ele vai montando as composições aí durante a partida. Grande Roque foi jogado pelo Gligoric, desafiando aí ao Mikhail Tal o que ele vai fazer. Muito possivelmente ele acreditou que tá vindo um F5, torre de H em E1, rei B1, que outros lances nós, mortais, pensaríamos em fazer, né? Mikhail Tal não pensa duas vezes. Bispo por peão, meus amigos, jogado aqui pelo Mago de Riga. O interessante é que o Stockfish não recomendava esse lance, mas depois que ele faz, ele fala, tá tudo bem, é o Mago, né? É o Mago, deixa. Aqui F por E6 foi jogado, cavalo por E6. A ideia não é capturar essa torre, afinal de contas você não vai sacrificar duas peças para conseguir uma torre. Tudo bem, tem alguns peões envolvidos aí, mas um cavalo aqui na cesta horizontal vale por uma torre. Então, para que você quer trocar esse cavalo forte aqui pela torre, né? Por isso a partida seguiu aqui com dama em C4 e aqui cavalo D5, já ameaçando o bispo, né? O cavalo aqui também tá amarrado na defesa da casa de B6, que pode ser bastante perigosa. Então o cavalo D5 foi jogado. Bispo toma, o melhor lance da posição, tem que se livrar desse ataque. Peão toma, foi jogado. E aqui o Mikhail Tal já tem uma ameaça de subida de torre, é bem perigoso. Esse cavalo também dá suporte para a torre na sétima. Notem já os perigos da posição aqui do Gligoric, que do nada, daquele sacrifício do Mikhail Tal, ele já tem problemas. Rei B7 foi jogado. Os computadores preferem rei B8 e a gente já vai ver por quê, mas tem a ver com a casa de C7, né? Você já deve estar imaginando aí, né? Aqui B3 foi jogado, notem aqui que o lance torre B3 diretamente não é bom por conta de dama em A2 indo para um contra-jogo. Até mesmo torre C8 deve funcionar, mas esse lance aqui incomoda demais, né? Ele dá um contra-jogo muito bom para as pretas. Por isso, nessa posição, o Mikhail Tal joga com B3, atacando a dama e evitando a entrada da dama em A2. E depois que a dama sai, agora sim a subida de torre. E como é que para essa torre? Não para, né? A partida seguiu aqui com o cavalo B6 e agora Mikhail Tal faz o que todo mundo sabe que ele vai fazer e que não dá para evitar, que é o lance torre C3. A dama vem para D7 e aqui, meus amigos, tchau para dama. No entanto, torre C7 vai ganhar a dama. No entanto, olha só, vamos fazer uma pequena contagem material.
Duas torres em geral são superiores a uma dama, levemente superiores, coordenam melhor, podem ganhar alguns peões em finais, né? A dama não consegue proteger os peões contra duas torres. Então, pretas aparentemente melhor no material. Duas peças menores costumam ser melhores do que uma torre, atividade de pés. E tudo isso combinado junto parece ser muito melhor. Aqui parece que tá faltando peça pro Mikhail Tal. No entanto, a chave toda aqui da posição a gente vai ver que reside na questão dos peões a mais que o Mikhail Tal vai ter e a possibilidade de peão passado. Vamos assistir. A partida segue com dama C3 com cheque, rei vem para casa de B8 e aqui, pum! Dama por G7, captura um peão, cria um peão passado e vem com um tempo sobre o bispo. Não é possível que o tal... Cara, o cara é genial, né? Aqui, cavalo C8 foi jogado fazendo a proteção e agora a torre em E1, ameaçando capturar. Realmente, aqui esse final aqui pode ser perigoso para as pretas. O rei tá exposto, tem peões enfraquecidos e esses peões já estão avançando. Por isso, torre de D em G8 foi jogado atacando a dama e Mikhail Tal volta a dama para casa de D4. Uma dama que fica aqui ameaçando nas duas alas do tabuleiro, sem contar a pressão que continua existindo aqui para cima do bispo. Bispo D8 foi jogado. Coloca o bispo em segurança, porque aqui é perigosa a posição. Ó, o taciturno lá vai se manifestar. Aqui é uma brincadeira aqui com o inscrito do canal. Aqui, se fosse por H6, poderia seguir com torre por E7, cavalo por E7 e dama B6 aqui com cheque. Seguido de dama por D6 e a gente teria essa posição maravilhosa de dama contra 3 peças, ainda assim com uma forte vantagem aqui para as brancas por conta da falta de harmonia, da falta de cooperação entre essas peças e de peões caindo por todos os lados. É muito interessante aqui a partida, por isso o bispo D8 foi jogado, protegendo o bispo, e agora o Mikhail Tal segue trazendo pressão na posição. Torre em E6, temos torre em F8, controlando a casa de F5 e agora H4, trazendo os peões aí avançando. H6 foi jogado, G6, deixando o peão de H, que não pode ser capturado por conta deste terrível garfo, o ataque Tramontina. Não é isso, Alan Jimmy? E por isso, torre de H em G8 foi jogado. H5 faz a proteção infinita do peão, porque o bispo aqui de casas escuras nada mais pode fazer. Torre em F5 vai atrás desses peões. Dama em E4, o peão de H caiu. E agora, Mikhail Tal? Torre por H5 foi jogado, torre E8. Faz um strike aqui na fileira do fundo. Por isso, aqui trocas são forçadas. Torre toma, dama toma. E a gente tem essa posição maluca de uma dama querendo jogar contra esses caras aqui. Agora, por que que isso pode dar certo? Porque tem os caras gritando, pera aí, não é uma dama. E nós, né? Vocês são a chave de tudo, inclusive, aqui, né? Os peões são a chave dessa posição. A partida seguiu com o bispo em F6. E agora o mago segue com C4. Um lance aqui que já visa também forçar além de proteger o peão aqui de D5, pode forçar um avanço, tentar uma ruptura no futuro. B por C4, o peão toma, protege o peão, torre H3, vai atrás do outro peão de A que tá fraco, rei D2, bispo C3 cheque foi jogado, notem que torre por peão não foi jogada aqui pelo Grigorich por conta de C5, meus amigos, sim, né, esse peão toma D6, um tema aqui vencedor nessa posição, né, não tem o que fazer contra isso. Por isso, bispo C3, cheque foi jogado. Rei vem para C2, bispo D4. Mikhail Tal segue com F5. Cara, vocês perceberam que a chave está nos peões, né? A chave da posição do Mikhail Tal está nos peões e, claro, na dama sempre incomodando, restringindo a mobilidade do adversário, sempre ameaçando um cheque ali, capturando uma peça, né? Torre por A3 foi jogado. C5 chegou, a bela manobra do Mikhail Tal chegou de qualquer maneira. E aqui não dá pra jogar bispo por C5, porque o bispo tá guardando a casa de G7. Olha o tema da sobrecarga aqui, coisa maravilhosa. Por isso a partida seguiu com o peão toma. Os computadores ainda acham melhor se as pretas tivessem jogado aqui com torre C3 e depois capturado aqui de torre, tá? Mantendo o bispo aqui protegendo em G7. Ainda assim a gente tem uma vantagem aqui, segundo computadores, para as brancas. Queria ver o que o Mikhail Tal ia aprontar aqui numa posição como essa. Mas muito provavelmente dama em E6 para dar suporte para o peão. E aqui provavelmente ele ganha uma peça, né? E ainda pode ir para um final difícil de dama contra torre e cavalo, por exemplo. Mais os peões aí no tabuleiro. Ainda daria uma boa partida, talvez fosse mais resistente jogar dessa maneira. Mas aqui o Grigorich segue com o peão toma e agora abre caminho para o peão de D6. Torre em A2 com cheque, aqui já acabou a partida, né? Não tem como parar o avanço desse peão. E por isso, depois de alguns cheques, Grigorich
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O que você pode fazer aqui? Dá mais um cheque. Opa, deixa eu colocar em outra cor. Aqui vamos colocar inserir continuação. Vamos colocar aqui, ó, mais um chequinho. Joga o rei lá para D5, torre D3, ameaça algum cheque descoberto. D7, bispo G7 aqui com bispo F6 aqui com cheque, mais natural, né? Tentando controlar a casa de promoção. Rei E6 viria com o tempo sobre o bispo. E aqui, se tentar manter o bispo seguro, simplesmente o peão tá tomando, promovendo para dama. Por isso aqui seria forçado a sacrificar a torre. E além de tudo, não tem como defender o cavalo. E além de tudo, tem peão passado. Por isso, os computadores já dão mate em 8 aqui. Bela partida aqui do Mago de Riga, com uma precisão, deve ter sido bem alta, né? Vamos ver aqui a precisão do Mago, antes de eu mostrar também as aberturas ali que eu também já fiz, né? Que vocês pediram aí. Rafa, mostra aí pra gente também, né? Então eu mostro o tal, que é a referência suprema, e depois eu mostro como é que eu apliquei um pouquinho nas minhas partidas aí. Que é isso? Que maravilha, né? 94% de precisão pro Mago, 86% aqui pro Grigoriti, uma partida perfeita aqui do Mago, não cometeu nenhum erro, né? E castigou aí, enfim, jogou contra essa siciliana aí de uma maneira exemplar, né? Agora os discípulos aqui, os alunos, fazem isso aqui, ó. Vou mostrar aqui uma partida rapidamente aqui, uma partida que eu joguei, inspirado aí nas aberturas do Mikhail Tal, contra esse Brandon 94. A gente caiu aí de uma outra ordem, né? Na mesma posição aqui da partida deles. Aqui eu segui com o Grande Rock, assim como o Mago, mas aqui eu não joguei o G4 do Mikhail Tal e segui com aquela linha que eu comentei que eu ia mostrar pra vocês, com o cavalo D5 aqui, né? Então, essa linha é muito interessante. Vai para um sacrifício logo no lance 12 e as pretas se sentem muitas vezes tentadas a capturar, seja de peão, seja de bispo, seja de cavalo. Aqui o Brandon decidiu capturar de cavalo, seguimos com peão toma, bispo por peão foi jogado e aqui, meus amigos, sim, tem muito lance legal aqui, tem cavalo por peão, mas aqui eu fui para um lance muito bacana que eu já tinha estudado, por isso eu jogo aqui praticamente ao toque. Dama por bispo, né? Eu estudei bastante, muitas das variantes dessa abertura, né? Eu já joguei mais de 40 vezes essa posição. Então, por isso eu já fui direto aqui para esse estudo, né? Que eu já tinha na cabeça. Aqui, peão toma, torre por bispo foi jogado com cheque. O rei veio para casa de F8. O cara deve ter ficado pé da vida, porque até agora eu não usei meu cérebro, né? Foi simplesmente o meu preparo de abertura. Mas vale isso, Rafa? Vale, faz parte do xadrez, né? O preparo, o estudo, né? Então, até aqui, notem que eu não gastei nada. Era 3 minutos a partida com 2 segundos de acréscimo por lance. Eu tô com 3 e 8, quer dizer, tá só no preparo ainda, né? E aqui ele deve ter ficado mais nervoso ainda, porque depois desse F6 aqui, a minha posição fica muito boa, né? Eu joguei torre por cavalo atacando a dama. A dama veio para C4. E aqui eu acho que eu pensei um pouco, né? Aqui eu acho que já não tá mais no meu preparo. Deixa eu ver se eu... Ou já fui direto com o cavalo. Vamos ver aqui, ó. Cavalo E6 foi... aqui eu pensei um pouco. Aqui eu falei, vamos pra cima desse rei, né? Cavalo em E6, agora aqui com cheque. O rei vem pra casa de 8. Cavalo por G7 com cheque. Olha que belo ataque, né? Agora o bispo tá defendendo a torre. O rei volta pra F8 e aqui uma pancada. Cavalo E6 dá cheque mate mais rápido, segundo as máquinas. Ó, já tem mate em 5 aqui. Mas eu encontrei esse lance bispo H6, que pode demorar um pouquinho mais pra dar o mate, mas também vai pra linhas de cheque mate aqui. Cara, como é que sobrevive a isso? Ele jogou dama por A2, indo pro contra-jogo, mas agora simplesmente cavalo em E6, dá um cheque descoberto. O rei veio pra casa de 8. E aqui cavalo C7. Cheque mate. Olha aí que partida legal, né? E o melhor, pensei pouco. Pensei só ali quando já tava ganho, né? Então, é muito divertido. E aqui mais uma contra o jogador de Brasília, né? O Renan Soares. Um abraço aí ao Renan Soares, jogador conhecido lá do Distrito Federal. E aqui a gente também caiu nessa mesma posição de Najdorf com o cavalo D5. Vamos montar ali a posição, né? A gente seguiu aqui. Aqui foi uma partida de 5+0, né? E aqui, então, o Renan decidiu capturar o meu cavalo com o peão. Muitos de vocês devem estar se perguntando, né? No vídeo anterior, falando, nossa, e se tivesse tomado de peão, né? Então vamos ver como é que seguiu aqui na partida. Notem que a barrinha não fala que as brancas estão ganhas. Não é um sacrifício que dá a vitória para as brancas, nem nada disso, tá? Mas é um sacrifício que deixa a partida bem interessante. Provavelmente não vai ser empate. Já empatei também nessa variante, tá? Mas é muito raro. Aqui seguir com peão toma. É a frieza, né? De você sacrificar uma peça, mas é o estudo. O estudo te permite jogar com essa frieza, né? E aqui ele jogou com rei D8, que é um lance bem bom.
não caiu na tentação de capturar aqui. Eu já ganhei algumas partidas com torre por E7 nessa posição. Olha que variante rica, né? Variante rica demais. E depois dama por bispo, o cavalo tá cravado. E vai para fortes ataques aqui, as peças chegando e tudo mais, né? Então, percebam quantas variantes existem. Já joguei isso daqui também, né? Mas aqui ele seguiu com rei D8. E rei D8 eu confesso que eu acho que não tava no meu preparo, né? Vamos ver se eu jogo rápido aqui ou não. Ó, eu levei quase 1 minuto aqui. Eu falei, cara, essa eu não estudei. Rei F8 eu já tinha estudado. Rei D8 não. Aqui agora eu começo a pensar. Aqui eu segui com o cavalo em F5, atacando o bispo e atacando o peão. Aqui bispo por D5, ataca a minha dama. E aqui eu joguei com bispo E4. Os computadores apontam dama E3 aqui como melhor lance, com alguma vantagem já para as brancas. Olha que loucura, né? Aqui eu ataquei o bispo dele, seguiu com o bispo toma, torre toma. Já começa toda a magia dessa variante, né? O cavalo aqui, de certa forma, não pode capturar, tem uma cravada. Tem essa torre aqui também agora que tá no raio-x, né? Então a posição é muito perigosa. Essa variante é muito legal, porque tem muitas possibilidades de sacrifício e tudo mais, né? E aqui, o único lance da posição é torre C8, que não é um lance fácil de achar, mas a ideia é ir pro contra-jogo. Depois que a gente vê, faz bastante sentido. E tem que sacrificar mesmo aqui, né? Tem que sacrificar em C2, ó. Essa seria a melhor resposta aqui. Opa, perdão, eu tô acelerado aqui para defender, para atacar, né? Aqui a melhor resposta seria essa, porque agora sim daria para capturar. E a gente vai para uma posição aqui com igualdade, né? Depois de estar caindo aqui em D6, né? E aqui a gente vai para uma posição com igualdade, uma peça menor para cada um, 5 peões para cada um. Essa seria a melhor chance aqui do Renan, mas o Renan acabou jogando um lance bastante natural, o bispo aqui em F8, saindo, né, do ataque aqui da minha torre e do meu cavalo. Mas agora eu segui com o lance torre de E em D4. E esse lance faz várias coisas. Super aqui, né? Ó, super aquece a casa de D6. E também abre um ataque malandro, um ataque, né? Aqui escondido aqui na casa de A8. O Renan tá ligeiro, claro. Jogou com torre C8, ameaçou checkmate, o melhor lance da posição. E aqui eu defendi com o lance C3. E o computador tá dando igualdade aqui, né? Aí você fala assim, igualdade, vai para aqueles empates chatos. Empate chato, olha isso daqui, uma peça a menos, rei no centro, uma loucura. A última coisa que a gente pensa que vai empatar isso aqui. Mas a barrinha dá como chances para os dois lados. Bispo E7 foi jogado agora pelo Renan. E aqui ele comete um erro que é muito fácil de errar nessa posição. O melhor lance seria H6, mas tá vindo dama H3, cravando o peão. Quer dizer, a loucura continua, né? Aqui bispo E7 foi jogado e agora eu capturo em D6 com forte pressão. Bispo toma amenizando aí a pressão em F7, né? Tirando esse cavalo na cesta que estava perigosíssimo. O lance é praticamente forçado. Torre por bispo seguiu na partida e eu estou ameaçando capturar o cavalo porque aqui tá cravado, hein? A partida seguiu com rei E8, o melhor lance da posição. O Renan tá se defendendo muito bem, mas o ataque é forte. Dama em E3 com cheque, o rei vem para F8. E agora, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um lance muito forte aqui, vale a pena. Na verdade, só tem um lance bom nessa posição. Todos os outros, as pretas já começam a ficar bem. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance torre por cavalo, meus amigos. É isso, né? A ideia aqui é tentar desviar aqui o cavalo. A conexão aqui da dama com a casa de E7 também, né? Então, por exemplo, se o cavalo toma, ó, a dama tá entrando aqui e o cavalo também vai cair e com pressão infinita aqui na posição. Acho que deve ter até mate, né? Será que o computador vê alguma maneira de escapar? Aqui a única maneira de escapar seria sacrificando a dama aqui na torre, né? Então a gente teria uma posição vencedora. Se torre defender F7, cai a dama, né? Então torre por D7, um ataque muito forte. Torre 8 foi jogado indo para o contra-jogo, mas aqui tem sequência de arremate. Se você também quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência, é bem legal. E eu espero que você tenha encontrado aqui dama por torre, né? Claro, aqui já que eu quero capturar essa dama, ele quer capturar a minha. Primeiro eu levo a torre dele e tem um tema aqui escondido que possibilita que essa sequência seja vitoriosa. Olha que tema legal. Depois de dama toma, cavalo toma, ele protegeu a dama. Se eu tomar aqui, simplesmente ele toma também. E aí parece que fica tudo igual, né? No entanto, tem esse intermediário aqui, bispo em E7. Esse aqui é a chave toda, né? Porque depois de rei G8 e torre por C7, não dá para capturar a torre por conta de sequência de mate. E por isso, nessa posição, Renan abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Jogou firme aqui o Renan, né? Mas eu tinha um preparo aqui de abertura e realmente era difícil pro Renan
com pouco tempo no relógio, encontrar, né, todas as melhores jogadas ali das negras para escapar do ataque violento que vem dessa variante com sacrifício do cavalo no lance 12, né? Mas jogou demais aqui o Renan, pra mim quase não deu, meu tempo tava quase no finzinho aqui, né? Mas acabou dando boa. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa variante. Joguem também, já tem inscrito aqui falando que já jogou, que tá dando certo, que tá dando errado, que sacrificou o rei, enfim, tem de tudo. Joguem também que é bem divertido, tá bom? Eu também sacrifico o rei de vez em quando, acontece, faz parte, né? E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!